Vou começar já com essa investigação. Então vamos colocar agora as manchetes. A gente vai manchete por manchete, depois a gente volta nas mensagens, coloca aqui os prints das mensagens, Brenda, mas coloca aí, por favor, na tela as manchetes. Eu vou ler aqui seguidamente, né? A gente fatiou essa reportagem aí da Veja com esse relatório, justamente para poder ter aqui a dinâmica da compreensão de cada informação que surge nessas mensagens, tá? Então aqui, ó, Fábio e eu somos uma coisa só. Depois tem, sócia de Lulinha projetava lucro de 100 milhões de reais com costuras políticas. Pode colocar? Vocês conseguem ir colocando? Colocando as manchetes aí, ó. Pronto, assim. Ó, no governo Lula, costuras políticas se chama, um eufemismo para tráfico de influência, tá? Então, sócia de Lulinha tentava negócio de 1 bilhão no Ministério da Saúde. Caraca, meu, 1 bilhão? 10% de 100 milhões, faz sentido. PF aponta aí o lucro, parece que o lucro do Lulinha, pro Lulinha e pra lobista, era aí de 20%, né? Então, provavelmente esses 100 milhões é só a parte dela, né? Mas vamos lá. Disputa na Telebrás, tá? Evidencia aí um racha entre o Lulinha e o Calil, que é o irmão do Fernando Bittar, e que também foi sócio do Lula. Depois a gente volta nisso. Mensagem confirmam a atuação de Lulinha e sócia na Dataprev. Opa, olha aí, Ari. Dataprev. Isso nos traz uma questão de fundo muito grave. Pode deixar na tela. Nos traz uma questão de fundo muito grave. Porque a Dataprev, lembram? Que a Dataprev é o órgão justamente que fazia a inscrição das entidades associativas dos aposentados que mandavam para a Dataprev os cadastros. A gente sabe hoje que também eram forjados ou eram feitos na base da enganação, né? Enganando o aposentado. O aposentado passava os seus dados ali num postinho do sindicato travestido de INSS digital, passava os seus dados, o sujeito ia lá, colocava os dados do aposentado. Tudo isso era enviado diretamente. Põe a Dataprev. Eu tô falando da Dataprev. Põe a Dataprev. Põe a manchete da Dataprev. Tem que ter conexão com o que eu tô falando. Vamos lá, produção. A Dataprev coloca o Lulinha no centro do escândalo do INSS, porque a Dataprev era justamente esse órgão, o órgão que fazia o cadastro para o desconto automático dos aposentados na folha de pagamento. Então, isso aqui é brutal, ok? A gente já vai voltar nisso. Vamos pro próximo, agora sim, vamos pro próximo aqui, ó. Mensagem confirma a atuação de Lulinha na Dataprev, ok? Antes, lobista planejava tirar Lulinha e família do Brasil. Quer dizer, antes das operações aí, nós já temos aí, ó, tenho que tirar o Fábio e a família do país até junho. Isso é fuga, isso é obstrução, isso é informação privilegiada. Também vamos abordar esse aspecto. Oposição pedindo CPMI. Opa, isso aí é um outro tema também fundamental. Mas é isso. A gente tem aí uma construção narrativa que ela eu diria que ela é potente, ela é brutal, ok? Então nós vamos abordar uma a uma. Vamos na primeira matéria aqui, antes de eu girar com os nossos comentaristas, porque essa frase, para mim, ela é a frase que ela sintetiza essa relação toda. Fábio e eu somos uma coisa só. É a frase da Roberta Luxinger. Vira aí, abre a matéria pra gente poder fazer a leitura com o pessoal. Polícia extraiu aí do celular da lobista Roberta Luxinger, então, mensagens que comprometem ainda mais o Fábio Luiz Lula da Silva na investigação por suspeita de tráfico de influência no governo, tá? Numa conversa em janeiro de 24 com o empresário Gustavo Gaspar, tá? Que viria também a ser alvo da operação sem desconto. Gustavo Gaspar, que trabalhou, né, foi ali assessor direto do Juscelino Filho, né, indicado pelo Centrão, pelo Ministério das Comunicações, né? Ele tinha, então, também um trânsito aí com a própria Roberta Luxinger, o que também nos coloca uma outra fronteira de investigação que a PF ainda nem chegou, tá? Mas vamos lá. A amiga de Lulinha evidencia, então, o grau de intimidade, né, com o presidente da República, expõe a sociedade com seu filho e demonstra ter acesso liberado na esplanada, tá? Então, Fefe, Fábio e eu somos uma coisa só. Se um fala, vai, todos vão. A gente é mesmo irmão, diz Roberto. Fefe e Fernando Bittar, amigo sócio, né, antigo sócio de Lulinha e um dos donos formais do sítio de Atibaia, tá? O Fefe é Fernando Bittar, desculpa, gente. Fefe é Fernando Bittar, tá? O Fefe aí mencionado pela Roberta é o Fernando Bittar, que é justamente esse personagem já conhecido aí de quem acompanha o noticiário policial envolvendo o Lulinha, o Lula e afins. Bom, segundo então o relatório policial, foi obtido pela revista, o trio teria formado um núcleo permanente voltado à interlocução de interesses privados com integrantes da administração pública federal, ou seja, para a prática do crime de tráfico de influência. Em outra mensagem reproduzida pela revista, Roberta conta que Lula, após a vitória eleitoral em 2022, a chamou para lhe oferecer uma posição em algum ministério ou estatal. Fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou: escolhe onde você quer ficar. Eu disse aonde eu tô, né? Na minha sociedade com Fábio e Fernando. E complementa, demonstrando trânsito livre no governo do pai do sócio. Tô
em cargo nenhum e ando onde eu quero. Importantíssimo isso aqui. Roberta também explica o papel de Fábio, que só atuava quando necessário. Fábio não faz nada, ele só entra em campo quando precisa. Tem que se preservar. Ela sabe, então, o tem que se preservar é quase um ato falho, né? Ela tá admitindo que o que eles estão fazendo é ilegal. Por que o Lulinha não fazia nada? Bom, ele nunca fez nada na vida. Ele sempre usou o quê? O sobrenome do pai para ter acesso e fazer negócios escusos. Então, tá aqui muito claro, o papel do Lulinha é emprestar o seu sobrenome. Mais nada. Mas vamos lá. Aqui, ó. André, as mensagens, né, foram obtidas, então, após o ministro André Mendonça do Supremo autorizar a quebra de sigilo telemático de Roberto. A partir do conteúdo armazenado em nuvem, os investigadores passaram a analisar conversas, documentos e movimentações relacionadas aos negócios conduzidos pelo grupo. Roberta é investigada, então, com Fábio, em 3 inquéritos por suspeita de tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro. Um deles trata da tentativa de emplacar no SUS medicamentos à base de canabidiol. De acordo com a PF, Roberta atuava para destravar a regulamentação do setor e, posteriormente, viabilizar um contrato superior a 1 bilhão no Ministério da Saúde. Em uma conversa de janeiro de 2025, Roberta relatou a Lulinha que Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca, do INSS, pressionava pelo avanço do negócio. Ontem eu disse para Fábio, Antônio está pressionando e acho bom você se mexer. A investigação aponta ainda que Lulinha teria ajudado a abrir caminho para uma reunião entre Roberta e Swadenberger Barbosa, né, o Berger, então secretário executivo do Ministério da Saúde, número 2 do Ministério da Saúde, tá? Na época tocado aí pela Nízia. A Nízia que era vamos dizer assim, era o cargo técnico, mas colocava ali um número 2 para fazer o business político, né? O Lula colocou como número 2 o Berger, que depois saiu do Ministério quando o Padilha assumiu e voltou para o Palácio. Muita gente vai lembrar da pressão que a Nízia sofreu para a saída. Ela quando saiu, quando foi exonerada, fez um discurso dizendo que ela era alvo de misoginia. Vocês vão lembrar disso. Na verdade, o que havia era uma disputa de grupos políticos por acesso aos contratos dentro do Ministério. E agora fica muito claro quem tinha acesso. Então, na verdade, ela estava ali numa situação delicadíssima, porque é o nome dela que estava dando aval a toda essa articulação. Tá? Então, tá aqui, ó. Precisamos 100% do Berger, que é o Swadenberger Barbosa. Para os investigadores, as evidências reforçam o objeto da investigação e a necessidade de medidas cautelares por parte de Mendonça. Vamos ver o que o André Mendonça vai fazer. Então tá aí a reprodução do print, né, com essa troca de mensagens da Roberta, que a gente já explanou aqui, tá? Ok? E os outros negócios, tá? Então, a atuação atribuída ao grupo não estava restrita ao Ministério da Saúde. Segundo a investigação, Roberta também teria buscado influência em questões envolvendo a Dataprev, como a gente mencionou, e que o detalhe disso está em outra matéria separada, que a gente subiu no site. Lembrando que a Dataprev é a estatal responsável justamente pelo processamento de dados utilizados pelo sistema previdenciário. Então, em uma conversa aí com um empresário ligado ao careca do INSS, a lobista perguntou, tá indo tudo ok na Dataprev ou preciso apertar o Gabas? Opa, outro personagem conhecido do noticiário policial, Carlos Gabas. A gente vai falar dele já. Inclusive, ele foi alvo já de operação, de investigação na época da Lava Jato. A referência a Carlos Gabas é muito clara aqui, ele foi ministro da Previdência e ele era o motoqueiro da Dilma, lembra? Que a Dilma andava de carona na moto do Carlos Gabas. Infelizmente, ele é raleiro também, igual a mim, né? Mas ele nunca foi ameaçado por um petista, né? De que Harley Davidson explode, como eu já fui, né? Não é, Agnello? O irmão do Agnello que me ameaçou, mas tudo bem, isso é passado, fica pra trás. Vamos lá, vamos seguir. A apuração da PF, olha aqui, ó, teve origem aí nessas diligências relacionadas à operação. Isso é um outro aspecto que eu vou abordar aqui, porque o André Mendonça está tendo uma cautela, eu diria até exacerbada, justamente para não ser torpedeado, né, pelo sistema de poder dentro do próprio STF, tá? Então, este é o cenário, vamos dizer assim, mais evidente e imediato da atuação do Lulinha, Ari Alcântara. E se você quiser começar por Dataprev, já que você também foi vítima desse roubo vagabundo, desses vagabundos, fica à vontade. Cláudio, nós temos aqui um caso clássico, promiscuidade no poder. Aliás, que começa, não hoje, ela está explícita da Lava Jato, os pedalinhos. Lembram dos pedalinhos do sítio de Atibaia? Do Lula, da cozinha, enfim? A promiscuidade do poder não escolhe formas. Ela se miscui, parece que não é nada. É uma amizade aqui, estou fazendo um favor ali, estou resolvendo um problema legítimo. E ela vai se infiltrando e acaba com esses diálogos. Somos sócios, o dinheiro é aqui, vamos faturar tantos milhões, mas tudo faz parte do jogo. É promiscuidade, é crime, é tráfico de influência. São informações privilegiadas, é influência espúria. E este crime puxa todos os outros. Esse crime, ele faz com que todos os outros cheguem, esse crime faz com que todos os outros cheguem mais rápido. Então, esse é o cerne do problema. A questão da Dataprev, logo que surgiu o escândalo e que eu fui vítima, eu tive descontos indevidos na minha aposentadoria por uma instituição que eu não sabia nem se existia, eu disse, o cerne desse problema está na Dataprev. Por quê? Eu sou um profissional de sistemas. Eu implantei folha de pagamento nos anos 70 em computador. Implantei cadastro de
de clientes de companhia telefônica, enfim. Não existe possibilidade de não haver consistência num desconto. O que se chama consistência? É que o desconto na folha do empregado seja completamente auditada, previsível e autorizada. Aquilo que ocorreu do cadastro do INSS foi crime e a Dataprev era cúmplice. E só pôde ser feito com a anuência da Dataprev. Não existe possibilidade nenhuma. Eu desafio qualquer profissional do sistema que venha discutir comigo isso. Que não existe uma consistência que permita que descontos não autorizados sejam feitos. Até porque, vamos pensar numa conta corrente de banco. Se algum lançamento é feito errado, o correntista, imediatamente, ele se dá conta. Tanto que, nós sabemos, se houver um depósito suspeito na minha conta, eu tenho que comunicar ao banco porque eu poderei ser processado por isso. Então, a Dataprev é a ponta do iceberg, neste caso, da corrupção do INSS nos descontos indevidos dos aposentados. E nós estamos vendo aonde é a fonte de influência da Dataprev. Então, volto ao início. Nós temos um governo promíscuo. Literalmente é promiscuidade. Essas influências, amiguinha do fulano, amiguinha do Beltrano, eu estou aqui junto ao palácio, mas eu falo com o segundo do lugar, tá? A ministra não pode saber, mas eu falo com ela porque depois do presidente vem, enfim. E esta promiscuidade só pode ter uma origem de poder. Não tem outra origem de poder. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Excelente, Ari Alcântara. Olha só, inclusive na época da CPMI e do INSS, o Rodrigo Assunção, que é o presidente da Dataprev, foi convocado para prestar esclarecimentos, mas enfim, pelo visto agora ele precisa ser intimado a prestar esclarecimentos pela Polícia Federal. Bruna Torlai. Estou em cargo nenhum e ando onde quero. Porque realmente isso é o slogan oculto da campanha do Lula. Vamos traduzir essa frase no que ela realmente significa. Não sirvo o país e faço com ele o que eu quiser. Me sirvo do país. Não sirvo o país, mas me sirvo dele. Eu não quero responsabilidade com os brasileiros, mas eu quero fazer com o patrimônio dos brasileiros aquilo que eu quiser. Isso é PT. Isso é PT. Isso é o slogan oculto da campanha do Lula. O que me constrange, assim, o que me impressiona nessa história e nessas frases mal formuladas e deprimentes aí dessa senhora é que ela fala de crimes que ela está cometendo sem o menor constrangimento, como se fosse trabalho. Ela se comporta como uma executiva que está tocando negócios. Não são negócios. Isso é um crime contra o Estado. É desvio de erário. É um negócio assim extremamente certo. Essa falta de constrangimento mostra a segunda grande marca do PT para quem acredita que é tudo igual, né? Porque agora os jornais hoje estão falando que, olha, por causa do Lulinha, agora que estourou o escândalo, estão querendo dizer que Lula e Bolsonaro significam a mesma coisa porque o Flávio é envolvido. Que cara de pau. Tem uma diferença enorme entre o PT e qualquer outro rival e, sobretudo, com o pessoal dos Bolsonaro, que é o seguinte: para o PT, o crime contra o Estado é normalizado. Eles acham que isso é o normal. Essa é a vida deles. Isso, aliás, é onde eles têm mais quadros. Já que a gente vê a repetição, nós temos quadros para servir o país. O PT tem quadros para assaltar o país e a gente vê eles reciclando os quadros da Lava Jato. E agora a entrada dessa senhora, reativando toda aquela quadrilha silenciosa para nos presentear aí com novos escândalos, enquanto a gente não tem nem condição de assumir financiamento. Quer dizer, ela fala que ela quer 100 milhões. E o brasileiro médio precisa pedir financiamento para comprar a própria casa. É assim, quem acha que direita e esquerda são iguais, está num nível de ignorância que a pessoa precisa abrir o olho de verdade para não continuar sendo assaltada. E lembrem-se do significado real dessa frase. Não faço nada pelo país, mas faço com ele o que eu bem entender e aquilo que me enriquece. Porque esse é meu objetivo aqui. São piratas do país. É isso que é o pessoal. PT tem, o Ari falou, a direita tem quadros, que maravilha. Então, mas o PT também tem quadros. Quadros especificamente especialistas em assaltar um país inteiro. Especialistas em assaltar. Sabe o que me incomoda, Bruna? É que assim, quando a gente volta para a campanha de 2022, que avalizou esse retorno do Lula à cena do crime, quer dizer, todo mundo sabia, o Brasil todo sabia. O Brasil já sabia do vício do PT em dinheiro público, dos vícios morais do PT, já sabia do passado corrupto do PT, de todos os escândalos. O que não falta, eu nunca vi uma gestão com tantos escândalos. A política não é limpa, mas eu nunca vi uma gestão que acumule tantos escândalos de corrupção como a gestão do PT. Olha, pessoal, qualquer um que está nos acompanhando aí em casa, aí é só dar um Google. Faz assim, lista dos escândalos de corrupção do PT. Vai vir um negócio que você nem imagina, vem coisa que vocês nem lembram. Todo mundo sabia disso. Todo mundo avalizou. Quer dizer, todo mundo não, desculpa. Essa corja toda de mídia, de Faria Limers, de acadêmicos, toda essa corja avalizou. A burocracia, os tecnocratas avalizaram. Aqueles que votaram no Lula, naturalmente. Todos avalizaram
avalizaram, todos esses avalizaram. Metade do país avalizou, metade do país disse sim ao corrupto, disse sim, eu quero mais, sabe? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser roubado, quero ser mais roubado do que eu jamais fui. Conseguiram. Porque esse escândalo do INSS, pra mim, é o mais perverso de toda a história planetária. Que roubar o velhinho na fonte de pagamento, não é nem na saída, que já é brutal, né? Saidinha de banco. Não! Eles conseguiram roubar na folha. O desvio, o dinheiro nem cai, é o split payment, como eu disse um dia desse aqui. É o split payment do PT. Antes do dinheiro ir pra conta do aposentado, ele já vai pra conta do crime. Essas quadrilhas. E deram o aval a isso. Disseram sim, eu quero ser roubado. Mas disseram sim, eu quero ser escravizado com impostos. Porque toda a trajetória do PT também é isso. É gasto sendo coberto por mais impostos. Gasto excessivo, com corrupção, com tudo, sendo coberto por mais impostos. É a história do PT que não conhece. Os jovens estão nos assistindo, por favor, pesquisem. Aí a gente tem uma situação também assim, eu quero mais. Censura. O DNA do PT é autoritário. O PT sempre quis controlar a imprensa. Sempre. E tinha convenção do PT, saiu o relatório da convenção dizendo controle da imprensa. Os caras colocam isso em ato oficial. Eles não escondem pra ninguém. Eles não admitem o contraditório. E essa turma de Armínio Fraga, de Magalu e os Cambal, disse sim, eu quero ser censurado. Alguém esperava alguma coisa diferente? E nem adianta vir com essa conversa aí de que é Lulinha, é o meu filho. O Lula chama o advogado, aí chama a imprensa e diz assim, não pode investigar, é o meu filho. Aí no bastidor chama o advogado se encontra com o diretor da Polícia Federal. A gente não vai esquecer aqui, tem imagem do advogado do Lulinha tendo um tete-a-tete no evento oficial com o diretor da Polícia Federal, que o André Mendonça suspeita que estava tentando afundar com a investigação, abafar a investigação. O mesmo Andrei, que logo quando foi deflagrada a operação do INSS, veio a público, coisa que nunca aconteceu, um diretor da Polícia Federal chamar uma coletiva depois de uma operação para dizer o irmão do presidente não está envolvido. Ah bom, Andrei, e agora? E o filho do presidente? Tá? O que você acha? Tá pronto para vir a público dizer? Quer vir aqui fazer um debate? Tá aberto aqui, eu vou tratar você com todo respeito, tá? Agora, as coisas têm que ser sérias. Não pode ser essa esculhambação, não. Então assim, tá muito claro, tá evidente. E a gente precisa entender como lidar com isso, porque agora, eu digo para você, o sistema tá de um jeito que, assim, ele não tá admitindo. Ontem esse advogado do Lula, do Lulinha, foi numa entrevista na CNN dizer que é a PF bolsonarista que está perseguindo o Lulinha. Aqui, ó, PF bolsonarista, agora tem PF bolsonarista? Que conversa fiada é essa? Vai vir de novo? Tirei a carta da perseguição política e coloquei de novo no debate. A PF tá na mão de vocês. Um dia desse estava o Lula dizendo, no programa dizendo, tentando se vender, o Eli fez uma análise disso, o Lula tentando se vender como antissistema. Ele é o sistema. Aliás, ele é a principal engrenagem do sistema. Uma engrenagem que estava enferrujada, velha, já carcomida, e aí o pessoal da STF pegou, jogou um WD-40, né, tô fazendo propaganda pra WD-40 não, mas é o melhor antiferrugem que eu conheço. Bota o negócio lá, enfia a engrenagem de novo pra poder, bota muita graxa, né, pra o negócio, pra máquina voltar a rodar, Eli Vieira. Pois é, Cláudio, você destacou a mensagem que mais te chocou ali, a Bruna também fez isso, eu vou destacar a que eu achei mais importante, que é esta aqui. Disse a Roberta Luxinger, eu fui uma das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. Ela digitou errado, depois corrigiu. Onde você quer ficar, no governo dele. Isso revela sobre o regime das sombras por trás do governo Lula 3, é que ele tem 3 eixos, né? Um é vingança contra quem empreendeu a Lava Jato, e a gente vê isso colaboração do CNJ, do Judiciário. Eu vou dar como exemplo a aposentadoria do Marcelo Bretas, né, entre outros. O segundo eixo é a destruição das provas, né, ou pelo menos, como não dá para destruir, porque já foi compartilhado com muitos países, são tornadas nulas, né, nas canetadas ali, especialmente do Dias Toffoli. E o terceiro eixo é o Lula expressando gratidão a quem o ajudou quando ele estava preso. Então, nesse núcleo ali, né, que a mensagem que você destacou, Cláudia, é que somos todos um só, nesse núcleo, pelo menos dois, o Bittar deve estar nisso também, mas só foram pessoas que se aproximaram do Lula no entorno da prisão, logo antes da prisão ou depois. Eu trago aqui uma notícia de 2017 sobre como a Luxinger se aproximou do Lula. Ela ofereceu um presentão de 500 mil quando o Sérgio Moro, o Lula estava prestes a ser preso, né, foi preso no ano seguinte. O Sérgio Moro congelou 10 milhões de reais que o Lula tinha, então ela veio aqui aparecer, né, e expressar publicamente apoio ao Lula, oferecendo esse presentão. E era em quê? Em joias. Exatamente o que a gente está vendo ali com o Marcola. O Marcola, que era o carteiro do Lula, é o contato do Lula quando ele estava preso com o mundo, tá? O Lula expressando, então o esquemão de corrupção que a gente está vendo é parte do presente do Lula para os amigos. E o esquema, né, do Lulinha ter que se preservar, isso é um transplante da estratégia Lula para não se incriminar para o próprio filho, isso é herança que o Lulinha está herdando. Tá? Então, se envolva na maracutaia, tenha os seus representantes como Roberto Luxinger, mas faça o mínimo possível, apareça o mínimo possível até no WhatsApp. Essa é a instrução do pai para o filho, a impressão é essa. Então, assim, a crise moral que se abate nessas eleições
eleições, é até uma piada para mim, nesse momento, tentarem comparar com o que a gente sabe do Flávio Bolsonaro, que poderia ser desabanador para ele. Não tem nem comparação. Então, todo o currículo gigantesco do Lula desde o mensalão, né? Eu vou te pedir carinhosamente, Eli, que você use as nossas matérias, porque essa matéria da Folha, embora seja uma manchete, ela contém uma fake news. Essa moça, ela não é neta de banqueiro algum. Eu já desmontei essa fake news duas vezes. Já desmontei essa fake news duas vezes. Uma em 2017 e outra agora, no ano passado, quando ela virou alvo. Inclusive, vou até buscar aqui a matéria pra gente colocar, porque assim, aqui ó, tá aqui ó, já puxei aqui ó. Coloca aí, por favor, Brenda, coloca na tela, já que a gente tem esse gancho, que a gente aqui tá pra desmontar a narrativa, coloca na tela aí essa reportagem que eu subi no ano passado, esse artigo, no dia 21 de dezembro de 2025. Herdeira só se for dos esquemas do PT. A Roberta Luxinger vende a imagem de herdeira de Peter Paul Arnold Luxinger, um dos fundadores do Credit Suisse. A imprensa em geral, sem apurar devidamente os fatos, reproduz com gosto a versão fantasiosa. Chega a ser constrangedor. A lobista, flagrada em conversas criminosas com o operador do roubo dos aposentados, é tão próxima do banqueiro do Credit Suisse quanto eu sou de Daniel Dantas, o banqueiro do Opportunity. Os Luxinger são oriundos da região de Cantão de Glarus. Um grupo emigrou para o Brasil no século XIX e se fixou em Ubatuba. Parte da família foi para o Rio Grande do Sul, outra para o Rio de Janeiro, por meio de Pedro Paulo Arnaldo Luxinger, verdadeiro avô de Roberta. Um homem de classe média que casou-se com Cecília, filha do coronel Afonso Alves Pereira e Maria Diná Sarmento, filha do industrial Severiano de Moraes Sarmento, muito conhecido. Pedro Paulo e Cecília tiveram 2 filhos. Bárbara, que casou-se com o financista Roger Ian Wright, sócio do Banco Garantia, e morreu no trágico acidente da TAM em 1996. Roger casou-se de novo, mas em 2009 também veio a falecer com toda a família na queda de seu jatinho em Trancoso, na Bahia. Já Roberto Pereira casou-se com Maria Ângela Moreira e foi morar em Miraí, Minas. Do casamento nasceu Roberta. Nunca tiveram posses, embora ela e o pai tenham tentado usar o avô para colocar a mão na herança dos primos mortos no acidente. Nada a ver com Credit Suisse, mas com o Banco Garantia. O jornalista, inclusive Luiz Nassif, que é de esquerda, narrou todo o episódio em 2017, quando desmontou a farsa da suposta herdeira. Pedro Paulo faleceu em 2016. O quase homônimo Peter Paul, do Credit Suisse, morreu 1 ano depois. Olha só que interessante, né? Um é o Peter Paul, o outro é o Pedro Paulo. Então ela é tão alucinada que ela pegou o nome do avô, que é natural, que é brasileiro, e assim, como é Peter Paul, é parecido, é Pedro Paulo, é Peter Paul, aí ela disse que era herdeira. É uma coisa assim, é uma gente psicopata, tá? Mas vamos lá. Foi justamente nessa época que Roberta surgiu na mídia como herdeira do banqueiro, prometendo doar R$500 milhão para Lula. Como o banqueiro Peter Paul, de verdade, o Credit Suisse, morreu, não tinha ninguém para dizer que ela não era, né? Morreu e, claro, ninguém tá acompanhando o noticiário do Brasil, né? Ninguém em Luxemburgo tá acompanhando o noticiário do Brasil, ainda mais o noticiário de picaretagem. Aí, o falso pedigree e a suposta doação, que nunca aconteceu, viu, Eli? Os R$500 mil, claro, nunca foram doados. Certamente ajudaram a aproximar a Roberta do PT. E aí é que entra uma coisa aqui que é fundamental para vocês entenderem como é que o passado volta a assombrar o Lula, tá? Antes dela se aproximar do Lulinha, ela se aproximou do ex-delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz, com quem teve uma filha. Curiosamente, Protógenes, e não é curiosamente, né? Protógenes foi responsável pela Operação Satyagraha e pela prisão de Daniel Dantas, em 2008. A operação surgiu no âmbito da disputa entre o Grupo Opportunity e a Telecom Itália, pelo controle da Brasil Telecom, adquirida pela Oi por 5,8 bilhões. A fusão das companhias só foi possível por um decreto do próprio Lula, que alterou as regras do setor, permitindo a criação da Supertele, que por sua vez injetou cerca de R$132 milhões na Game Corp, de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, cujos sócios, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, apareciam como donos formais do sítio de Atibaia. Parece novela mexicana, com um quê de máfia italiana, mas é política brasileira mesmo, tá? E aí, eu vou só fazer eu vou só explicar uma coisa pra vocês, que é dentro desse cenário, destacar uma questão aqui, que é justamente essa questão da Oi. A Roberta Luxinger está, nesse momento, protagonizando esse escândalo, ou seja, ela está no cerne desse escândalo, ela traz de volta o fantasma da Oi, que é, na minha opinião, o episódio de corrupção mais flagrante que existe, envolvendo o filho do Lula e o próprio Lula. Porque você tem um ato administrativo, um ato de gestão do Lula, um decreto do Lula, alterando a lei geral da telefonia, lá da privatização de 2000 do Fernando Henrique, né? Você tem o decreto do Lula alterando as regras da lei geral da telefonia, que impedia a criação de uma supertele, ou seja, de um gigante nacional. Lembra da política dos gigantes nacionais? Então, a Oi também era um gigante nacional. A regra lá de trás permitia que as empresas operassem regiões do país, mas impedia a fusão. O Lula fez o quê? Foi lá e deu um ok para a fusão. A partir de agora, pode criar. A Telemar já era Oi, já vinha
já vinha sofrendo um processo de mudança de administração e queria expandir os negócios. Precisava da Brasil Telecom. Foi bater na porta do Daniel Dantas. Daniel Dantas disse o quê? Não quero. Tô muito bem, obrigado. Aí, a partir daí, foi deflagrada uma verdadeira guerra de bastidores que tem tudo o que o PT sempre nos ofereceu. O aparelhamento da máquina para perseguição de opositores, sejam eles políticos ou empresariais, e também para o fazimento de negócios escusos. O Protógenes Queiroz foi escalado, o delegado Protógenes Queiroz foi escalado pelo Lula para conduzir uma investigação contra o Daniel Dantas, que não é santo, tá? Só que o Lula colocou todo o aparato da Polícia Federal contra o banqueiro, justamente para que ele pudesse ser afastado do controle da Brasil Telecom e a Brasil Telecom pudesse ser, então, absorvida pela Telemar, tornando a Oi o gigante que a gente conheceu e que já não existe mais. Então nós temos, ao mesmo tempo em que há toda essa operação, a Oi, a Telemar, está metendo dinheiro na empresa que o Lulinha tinha acabado de criar, uma chamada Game Corp, uma empresa de joguinhos de gamers na TV, através da tal da Play TV, que ela conseguiu uma concessão de TV aberta também, que alguém do governo Lula entregou para o Lulinha. Imagina, concessão de TV aberta. O Lulinha conseguiu uma concessão de TV aberta, criou a Game Corp e ficava o dia inteiro passando videoclipe e joguinhos, onde ficava um apresentadorzinho lá falando assim: vamos agora jogar. Aí botava um menino lá, entrava, ligava no telefone, né? Aí jogava, piu. Pronto, ganhou um presentinho aqui. Aquilo era uma fachada para o recebimento de recursos da empresa de telefonia beneficiada pelo Lula. Eu não conheço escândalo mais documentado do que esse. Foi aberta uma investigação, inclusive, contra isso. A Lava Jato, a primeira investigação na Justiça de São Paulo foi enterrada. A segunda investigação foi aberta em função da Lava Jato nas investigações ter batido na porta do Lulinha, encontrou tudo, quebrou sigilo, encontrou todo esse volume de dinheiro circulando ali, tá? Eu já tenho informações de que os recursos que circularam nessa rede de empresas do Lulinha pode chegar a 1 bilhão. A Polícia Federal vai confirmar se isso é verdade ou não. Mas o fato é que, naquele momento, a Lava Jato abriu uma nova frente de investigação contra o Lulinha. O que o STF mandou fazer? Fatiar a investigação, mandar de novo para a Justiça de São Paulo, aonde a primeira investigação também já tinha sido enterrada. Isso tudo é história. Eu não estou contando nada de novo. Eu estou aqui relatando de quem tem memória, de quem viveu isso. Eu, inclusive, fui o primeiro jornalista, ainda trabalhava na Folha na época, a entrevistar o Daniel Dantas quando ele saiu da cadeia. Foi um furo jornalista, manchete da Folha na época. E não tenho relação de parentesco com o Daniel Dantas, ao contrário. É bom deixar claro isso. O fato é o seguinte, são as ironias da vida. Esse negócio se desdobrou. Essa investigação da Satyagraha, ela virou um escândalo em si mesma. Por quê? O Lula pegou o Paulo Lacerda, que era o diretor da Polícia Federal, e colocou na ABIN. O pessoal que fala de ABIN paralela do governo Bolsonaro não faz ideia do que era isso aqui. Ele pegou o diretor da Polícia Federal e colocou na ABIN. E a ABIN pegou os agentes dela e colocaram para trabalhar junto, informalmente, com o delegado, o Protógenes e toda a equipe deles. Então pegaram a Araponga, botaram junto com um policial, com a gente, botaram tudo isso junto, tudo para fazer o quê? Tirar o Daniel Dantas do caminho para eles poderem fazer a Oi, a Supertele. Tem livros sobre isso, tem reportagens sobre isso, tem CPI sobre isso. Foi aberta uma CPI, a CPI dos grampos, que descobriu que a República inteira era grampeada por essa gente. E aí vem falar de ABIN paralela, vocês não têm ideia do que é. Hoje, inclusive, a ABIN voltou a ser conduzida pela Polícia Federal. Mesmo sistema. Então, minha gente, vamos acordar. É esse mesmo PT. Agora, agora, isso vem assombrar o Lula, porque eles conseguiram enterrar. Aí enterraram a primeira investigação e enterraram a segunda. Como? Com a questão da jurisdição. Aquela historinha, né, que o Glenn ajudou a construir, né? Corrupta Moro. O Glenn conseguiu ajudar a construir essa vagabundagem também, dessa narrativa falaciosa. E aí, o que aconteceu? O STF falou assim, não, se as provas originais obtidas pela investigação da 13ª Vara são ilegais, então tem que anular tudo. Anulou tudo, Ministério Público, Justiça de São Paulo enterrou de novo a investigação. Eu quero muito saber se essa investigação vai voltar, porque esse enredo macarrônico, ele ganhou agora um novo fôlego, porque a Roberta Luxemburg, que era a mulher do Protógenes, o delegado que ajudou o Lula, na CPI ele disse que falava direto com o Lula, num celular, dizem que inclusive um celular pré-pago montado em cima de um CPF cancelado. Aí nunca deu pra provar isso aí, porque realmente não dá vestígio, mas o Protógenes, que hoje tá onde? Ele ameaçou contar tudo, fazer o diabo, o inferno. Aí botaram todo o sistema contra ele, porque ele foi taxado de traidor, ajudou o sistema, depois ameaçou explodir o sistema. E aí ele fugiu pra onde? Pra Suíça. Peraí, Cláudio. A Roberta Luxemburg foi pega escrevendo que o nosso futuro é a Suíça. Será que eles se separaram mesmo? Porque a Roberta, conversando com o Lulinha, dizendo que quer ir pra Suíça. Quem tá lá é o ex-marido. Conectei bem os pontos? Será que eu conectei bem os pontos? É um enredo macarrônico, é um enredo fantástico? Porque se você coloca isso numa série da Netflix, o pessoal vai achar que não tem verossimilhança. Eu que já fiz roteiro de cinema, quando você coloca uma história muito fantasiosa, com aqueles spin-off, né? A pessoa fala assim, não, isso aí é mentira, não tem como isso aí ser verdade. Pois é verdade.
sociedade. E aí, a Roberta Luxinger, ela vira uma peça central para trazer à tona toda essa história. E eu me pergunto se ela não é protógenes, se ela não foi plantada por você, protógenes, no núcleo, no seio da família, para justamente fazer tudo que ela tá fazendo, que ela fez até hoje. Comprometer o filho, o pai, o chefe de gabinete, os ministros, colocar tudo dentro, na mão dela, claro, ganhar algum dinheiro no caminho, por que não? Para chegar amanhã, assinar uma delação e implodir o sistema. Seria uma vingança do protógenes, assim, espetacular. Mas aqui já é especulação da minha